Olá, estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paz. Hoje falaremos sobre os marcadores discursivos e a progressão temática. Mas antes, eu gostaria de refletir um pouco a respeito do ano que vivemos. Imaginem quanto aprendizado nós tivemos. Aprendizado na forma de aprender, de ensinar, como também aprendizado sobre aquilo que é mais importante na nossa vida. Desejo que vocês estejam bem, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos e concluir mais uma etapa da nossa vida. Bons estudos! Nesta aula, estudaremos por meio da leitura os marcadores de exemplificação, explicação e conclusão como mecanismos de textualização e progressão temática, com o objetivo de reconhecer e utilizar os critérios de organização tópica e as marcas linguísticas dessa organização, de maneira a estruturar mais adequadamente a coesão e a progressão temática de seus textos. Por quê? Como sabemos, muitas vezes temos dificuldades em estabelecer essa progressão temática, essa continuidade do texto. Isso ocorre muitas vezes por não sabermos utilizar corretamente os marcadores textuais. Ou seja, as palavras, as expressões que proporcionam essa continuidade. Ok? O que são os marcadores textuais ou os marcadores discursivos? Bem, os marcadores textuais são palavras ou expressões que estabelecem conexões entre os enunciados de um período composto. Eles unem ideias de duas frases, relacionam segmentos dos textos, estabelecendo relações entre eles. Alguns marcadores textuais são utilizados para elucidar, quer dizer, explicar o que uma pessoa diz à outra. Chamamos esses marcadores de explicação. Veja o exemplo. A maioria dos brasileiros está endividada, ou seja, gasta mais do que ganha. Outros servem para dar exemplo quando alguém não entende o que seu interlocutor quer dizer. A esses chamamos de marcadores de exemplificação. Acompanhe o exemplo. Se quiser melhorar sua compreensão sobre o assunto, faça, por exemplo, os exercícios da aula. Veja que os marcadores garantem a progressão temática e a coesão textual. Quer dizer, o modo como os elementos, os recursos linguísticos presentes no texto se encontram interligados, formando assim sequências veiculadoras de sentido. E essas relações, elas podem ser inúmeras. Como, por exemplo, relações de adição, enumeração, conclusão, oposição, entre outras. Ok?
Como vimos, os marcadores são inúmeros. E eles podem ser classificados de acordo com a informação que esclarecem. Os marcadores desempenham 3 funções fundamentais: estruturar a informação, conectar enunciados, parágrafos e blocos de ideias e reformular a informação de uma maneira mais adequada. Vejamos. Estruturar a informação separando a introdução dos comentários. Quando você usa pois bem, a propósito, entre outros. Ou apresentando-a como parte de uma sequência. Em primeiro lugar, por outro lado, em seguida, e assim sucessivamente. Veja o exemplo. Em primeiro lugar, faremos a leitura seguida da interpretação e, por último, a produção do texto. Conectar enunciados e blocos de tabelações de adição. Quando você usa, além disso, inclusive, de sequência, ou de contraponto, em vez de, pelo contrário, mas, todavia, contudo, não obstante. Veja o exemplo. O personagem tinha um comportamento agressivo. Sua história, contudo, era interessante. Reformular a informação de uma maneira mais adequada. Explicando-a, quer dizer, ou seja, ou melhor, em resumo. Acompanhe o exemplo. Todas as pessoas me disseram a mesma coisa, ou seja, que o resultado deve estar certo. Observe que nós temos inúmeros marcadores e cada um exercendo uma função ou trazendo uma informação. Lembrando também que os marcadores, de acordo com a informação que eles esclarecem, eles podem ser substituídos por outros marcadores que expressem o mesmo sentido. Quais palavras ou expressões costumamos utilizar quando queremos exemplificar, explicar e concluir um texto? Bem, essas palavras ou expressões são aquelas que chamamos de marcadores discursivos. Entre eles, nós temos marcadores discursivos de ordenação e enumeração, exemplificação, explicação, conclusão, entre outros. Neste quadro, você acompanha alguns exemplos ou alguns marcadores que correspondem ao que está exemplificado ao lado. Lembrando que, em um mesmo contexto, podem ser usados distintos ou diferentes marcadores, desde que eles transmitam a mesma ideia. Certo? Durante a aula, faremos a leitura de alguns textos de divulgação científica ou de algum artigo científico. Por isso, é importante rever as características do gênero, para que possamos compreender melhor o que esse gênero textual, o que esse texto quer nos informar, quer divulgar, quer apresentar.
O gênero textual de divulgação científica é um texto argumentativo, cujo objetivo principal é oferecer esclarecimentos científicos a um público não especializado, através de uma linguagem acessível. Ele é produzido a partir de pesquisas e investigações sobre um determinado assunto, um tema específico. Assim, costuma aparecer com maior frequência em sites, jornais e revistas, como por exemplo, Mundo Estranho, Super Interessante, Recreio, Ciência Hoje, Galileu, etc. O gênero textual de divulgação científica faz parte do nosso cotidiano, porque os temas comuns do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, podem ser apresentados por especialistas, abordados com enfoque científico e explicado ao público de uma forma bastante simples e acessível. São textos que podem relatar situações domésticas, escolares, de interesse social, fenômenos da natureza, entre outros. Iremos acompanhar alguns exemplos de textos de divulgação científicas, de notícias que tratam a respeito desse tema, observando exatamente os marcadores de explicação, de conclusão e de exemplificação. Veja, nesse primeiro exemplo, nós temos a gente explica. É uma expressão que, após as palavras, apresenta ou aparecem os dois pontos e, posteriormente, a explicação ou uma explicação daquilo que foi colocado, o que foi escrito antes. Da mesma forma, nós temos, por isso, um marcador de conclusão que fecha, que dá a conclusão do período, traz esse fechamento do que já foi expresso, do que já foi discutido antes. Veja que um texto ou artigo científico geralmente traz conceitos ou termos que, para o entendimento do leitor, precisam ser explicados ou exemplificados, como também a finalização do assunto é necessária. Por isso, o uso dos marcadores de conclusão. Daí a importância de você compreender quando temos um marcador que explica, que exemplifica ou que conclui o período, ou conclui aquele raciocínio, aquela informação, aquele enunciado que tem um sentido completo. Observe mais um exemplo, agora com um marcador de explicação e os marcadores de exemplificação. Veja que no marcador a gente explica, que vimos no slide anterior. E isso quer dizer que temos neste slide. Ambos são expressões que servem para explicar uma ideia ou um conceito apresentado anteriormente. Temos também aqui os marcadores de exemplificação, representado pela expressão por exemplo.
Os marcadores são importantes, pois retomam uma ideia apresentada, garantindo-lhe, assim, maior credibilidade e coesão textual. Sem eles, é claro, o leitor teria mais dificuldade de compreender o texto. Outro exemplo. Agora, trazendo mais um marcador de exemplificação e uma de conclusão, que é a palavra assim. Ela se relaciona com tudo que foi dito antes, concluindo uma ideia. Algumas palavras estão diretamente ligadas na construção de sentido do texto, dando ideias de explicação, consequência, exemplificação, conclusão. Veja que nós, ao construir um texto, ao produzir um texto, nós precisamos dar essa sequência, esse segmento. Daí a importância de você identificar, de você conhecer os marcadores, para que você não fique ou não se torne repetitivo na informação e que você consiga fazer a ligação entre as orações, entre os períodos, entre os parágrafos. Certo? Mais um exemplo. Novamente temos o assim e por exemplo. Veja que, geralmente, eles se relacionam com tudo o que foi dito antes, exemplificando ou concluindo. É importante você ficar atento ao sentido e não à classificação dessas palavras. Quer dizer, nós não vamos tratar aqui a respeito de conjunções, advérbios. Nós estamos observando o sentido que a palavra expressa, o que ela significa no texto. O que aprendemos ou poderemos aprender sobre os marcadores textuais? Veja bem, podemos concluir que os marcadores textuais funcionam como organizadores e reforçam a ideia que o autor do texto quis introduzir. Cada marcador carrega consigo um determinado sentido, seja ele de explicação, exemplificação, conclusão, etc. Eles servem, geralmente, para retomar uma ideia apresentada anteriormente. Embora seja pouco usual e dificulte a compreensão do leitor, podemos escrever ou encontrar um texto sem eles, desde que utilizemos verbos intransitivos. Ou seja, verbos que não precisam de complemento ou não exigem um complemento. Os marcadores textuais podem ser observados entre as orações. Um texto com marcadores exige menor esforço do leitor no que diz respeito à sua interpretação e entendimento. Ok? Agora é o momento de você fazer a atividade utilizando os marcadores. Mas de que forma você fará isso? Vejamos. Primeiro,
É importante que você observe que os marcadores funcionam como organizadores textuais e que eles reforçam a ideia que o autor do texto quer introduzir ou quis introduzir. Assim, cada marcador carrega consigo um determinado sentido. Na atividade, você vai utilizar os marcadores que estão em destaque no quadro abaixo. Mas antes, observe as orientações. 1. Assista e levante hipóteses a respeito do vídeo, refletindo sobre em que atividades cotidianas podemos ver a presença da ciência. Ela é importante para as nossas atividades do dia a dia? Como vocês imaginam que seria o mundo sem a ciência? Seria igual ou pior que no vídeo? Durante a exibição, prestem atenção nas informações veiculadas e, principalmente, nos exemplos dados sobre a importância da ciência para a humanidade. 3. Faça breves anotações a respeito do vídeo, para que essas possam ser usadas na atividade. 4. Produza um texto com um parágrafo com pelo menos 2 períodos. Isto é, com 2 enunciados com sentido completo, sobre a importância da ciência para a humanidade e utilizando nesse texto os marcadores textuais listados a seguir. Quer dizer, no seu texto, necessariamente você precisará utilizar o marcador de que é uma vez que e conclusão. Enfim, veja como você vai ligar essas informações, como você vai encaixar esses marcadores para produzir um texto coeso e coerente. Ok? Chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.